Olá a todos, vamos dar sequência à nossa resolução dos exercícios de revisão para o teste. Agora vamos resolver a questão número 2. Então, pessoal, o físico francês René de Rémy provavelmente foi o primeiro a perceber que a fusão do gelo e a ebulição da água eram fenômenos de fácil reprodução e, portanto, adequados ao papel de pontos fixos. Lem Já vão recordando o que é ponto fixo, galera. Falando de escala termométrica, pontos fixos. Em sua escala, Rémy adotou 0 grau R para o gelo fundente e 80 graus R, ou 80 graus Rémy, para a temperatura da água em ebulição. Letra A. Que equação estabelece uma relação entre as escalas termométricas Celsius e Rémy? Muito bem, pessoal. No item A, nós iremos fazer aquela comparação típica que fazemos quando estamos calibrando termômetros, né? Então, se eu conheço os pontos de fusão dessas escalas, tudo fica muito mais simples. Então, por exemplo, ponto de fusão da água na escala Celsius se dá a 100 graus Celsius e na Rémy a 80 graus Rémy. E o ponto de fusão seria a 0 graus Celsius na escala Celsius e 0 grau Rémy na escala Rémy. Ok? E aqui nós podemos estabelecer valores arbitrários nas duas escalas, ok? Θc para graus Celsius e θr para grau Rémy. Θ, gente, é aquela letra grega θ, ok? Muito bem, pessoal. E lembra que, como nós estabelecemos essa relação, nós comparamos as alturas ou os comprimentos nessas escalas, correto? Então, nota que θc menos 0 sobre 100 menos 0 tem um equivalente, uma relação equivalente na escala Rémy. Então, esse comprimento na escala Rémy valeria θr menos 0 e esse comprimento na escala Rémy seria 80 menos 0, tal como nós fizemos na escala Celsius. Ok? Então, galera, simplificando, ficaria θc sobre 100 igual θr sobre 80. E aí simplificar ao máximo que nós pudermos. Nota que se eu dividir todo mundo por 20, né, nos dois membros, eu vou obter θc sobre 5 igual a θr sobre 4. Você pode simplificar um pouco mais essa expressão, mas aqui já é uma relação que ele está procurando. Qual a relação entre as escalas? Qual é a relação matemática entre as escalas Celsius e Rémy? E essa já é uma resposta possível. Vamos olhar agora para o item B. No item B, um corpo sofre uma variação de temperatura de 20 graus Rémy, ou 20 graus R. Qual o valor dessa variação em graus Celsius? Muito simples, muito tranquila. Porque, pessoal, eu já conheço a relação entre as escalas, né? Então, basta substituir θr por 20 graus Rémy nessa fórmula que eu obtive no item A. Então, vou ficar com θc sobre 5 igual a 20 sobre 4. Aqui vou ficar θc sobre 5. 20 por 4 dá 5, não é isso? Se eu multiplicar por 5 nos dois membros, nós vamos obter θc igual a 25 graus Celsius, que seria totalmente equivalente a simplesmente resolver a equação aqui no balão, tá? Isolar essa equação na variável θc. Tá? Então, quando Rémy indicar 20 graus R, Celsius vai indicar 25 graus Celsius. Vamos agora para o item C, que pergunta qual é a temperatura em graus Rémy equivalente a 473 Kelvin. Então, pessoal, eu vou logo resolver o problema e depois eu explico com detalhes como funciona. Então, eu quero descobrir o valor de θr quando a temperatura em Kelvin vale 473 Kelvin. A pergunta é, se Kelvin vale isso, se tem esse valor, quanto é que vai valer Celsius? Porque o que eu conheço é uma relação entre Rémy e Celsius. Ora, eu sei que qualquer temperatura na escala Celsius ela equivale a 273 menos, na verdade, só voltando aqui, só fazendo uma correção, qualquer valor medido na escala, a relação entre as escalas Celsius e Kelvin obedece a essa relação aqui. Okay? Qualquer valor de temperatura em Celsius equivale à temperatura em Kelvin
menos 273 unidades nessa escala. Então, se ΔK vale 473, nós podemos concluir que θ Celsius seria, a temperatura na escala Celsius seria simplesmente 473 menos 273. Fazendo essa continha, nós concluímos que essa diferença vale 200 Kelvin. Ok? Então, para 200 Kelvin, galera, essa aqui seria a diferença, mas a resposta, né, só corrigindo aqui rapidamente, seria graus Celsius, ok? Muito bem. Então, com esse valor em graus Celsius, fica fácil determinar quanto é que é o valor da escala Réaumur. Substituindo na fórmula que nós obtivemos lá no item A, ficaria θc sobre 5 igual a θr sobre 4. θc vale 200, vou dividir por 5, θr sobre 4. Galera, 200 dividido por 5 é facinho, né? Dá 40. Se multiplicarmos por... Então vai ficar 40 igual a θr sobre 4. Multiplicando por 4 em ambos os membros, né, dessa equação, dessa igualdade, eu obtenho o valor 160 graus R ou 160 graus Réaumur, ok? Resposta do item C. Só mais um breve comentário aqui, que é o seguinte, né? Em sala, aqui na nossa videoaula, estou colocando como resposta esse resultado aqui para a relação entre as escalas, e em sala eu simplifiquei um pouco mais a expressão. Por exemplo, se eu isolar o valor de θc da temperatura em Celsius, seria equivalente a multiplicar por 5 em ambos os membros. Eu teria 5 quartos de θr, ou quem dividir 5 sobre 4, obtém o valor... θc igual a 1,25 θr, ou também, poderíamos ter feito o contrário aqui, né? Dizer que θr seria 4 quintos de θc, ou, né, θr igual a 0,8 θc, foi o que eu fiz em sala com vocês, então essas respostas todas são possíveis. E o último comentário é aquele que estabelece que a temperatura medida na escala Celsius é Kelvin menos 273. Isso, pessoal, vem justamente do procedimento de calibração de termômetros nessas escalas. Tá? Kelvin, lembra, não tem símbolo de grau. Então, o ponto fixo de de ebulição da água se dá 100 graus Celsius na escala Celsius e 373 na escala Kelvin, escala de energia. E o ponto de fusão da água 0 graus Celsius e 273 em Kelvin. E uma temperatura qualquer em Celsius equivale a uma temperatura qualquer em Kelvin. Então, estabelecendo os comprimentos dessas colunas aqui, supostamente o termômetro analógico de coluna líquida e tudo mais, nós estabelecemos que θc está para 100, assim como θ Kelvin menos 273 também está para 100, galera, porque o número de divisões nas duas escalas é o mesmo, tem 100 divisões, tá bom? Então, você que simplifica, divide todo mundo por 100 em ambos os membros, mostra-se que qualquer temperatura medida na escala Celsius é o equivalente na Kelvin menos 273 unidades. Ou, também você pode dizer que θ Kelvin seria a temperatura Celsius mais 273 unidades. Ok? Valeu, pessoal. Daqui a pouquinho nos encontramos para resolver a questão número 3.